todo mundo que vai investigar essa conspiração global, né, que começa a despertar para algum tipo de a ver que o mundo não é composto apenas de governos e o mundo é normal, existe a televisão, a gente trabalha, você cresce, compra o seu carro, faz a sua família e vive num mundo normal. Então, a gente tem pessoas que começam a se dar conta de que o mundo não é normal e, e começam a investigar para ver o que está acontecendo de fato por trás dos bastidores. Então, você começa a se dar conta de que existe essa tal conspiração global, essa iniciativa por um governo global, por uma nova ordem mundial. Então, aquele processo sempre, a pessoa ela acaba sendo despertada por alguns virais do tipo Zeitgeist. Existem outros, Thrive, por exemplo, que é a extensão do Zeitgeist. Mas ali você começa a ter contato com a ideia de que existe um grupo de famílias, 13 famílias, Illuminatis, e essas famílias elas estão por trás dos governos, elas é que na verdade determinam o destino da humanidade. E nós não conhecemos essas famílias, a grande massa da população não faz nem ideia de que elas existem, mas são elas que estão por trás das engenhocas, são elas que trabalham para ganhar o poder nessa nova ordem mundial. Então, nesse processo de investigação dessa conspiração global, a gente é levado a... Caímos rapidamente em figuras como David Icke e Alex Collier. O que eu não tenho nada contra, eu acho o David Icke incrível. As teorias dele são realmente incríveis e ele é muito inteligente, sabe tudo sobre a conspiração, as famílias de elite. E é no David Icke e num conglomerado que circula ele e que ele é circulado, a gente vai encontrar a história dos reptilianos, né? Então, não é só o David Icke, é realmente uma gama enorme de informações e conteúdos sobre esse assunto. Então, a gente acaba tendo contato com os reptilianos. Quem seriam os reptilianos? Seriam as entidades que estão por trás das famílias que estão por trás dos governos. Então, você tem os governos, você tem as famílias bancárias, e essas famílias só têm o poder porque elas estão aliadas ou são escravas de um tipo por essas entidades que não são humanas, mas que controlam toda a história, porque esses reptilianos eles controlam as elites controlam os governos controlam a gente. Então, quem está no topo total dessa pirâmide, quem está lá no topinho da pirâmide é os tais dos reptilianos. A teoria dos reptilianos ela é muito bem fundamentada, é muito interessante. A minha questão com a história dos reptilianos não é se eles existem ou não. Provavelmente eles existem. A questão é, de fato, o que eles são. E o que é desinformação, o que é verdadeiro por trás dessa história. Então, por exemplo, várias teorias falam que os reptilianos eles são seres intraterrenos. Outras já dizem que eles têm naves espaciais, estão em volta da Terra. Algumas dizem que quem está em volta da Terra são os Greys e os reptilianos são aliados dos Greys. E aí entra a figura do Grey também, esse alienígena que abduz para adquirir o DNA e tal. Então toda uma fábula que em volta dessas figuras alienígenas e em principal o reptiliano, que aí une com a história dos deuses astronautas e com as pesquisas do Zecharia Sitchin, onde é proposta a ideia dos Anunnakis e de que a humanidade existe enquanto híbrido entre macaco e alienígena,
Então, eles falam que se você observar nas sociedades antigas, nas construções, nos etc e tal, você vai observar a presença dos reptilianos desde a origem dos primórdios da humanidade. Ou seja, os reptilianos seriam os nossos criadores. Isso já exclui totalmente a existência de Deus, a criação de Deus, né? Deus não é mais o criador, os criadores são os reptilianos. E através de um processo genético onde se criou um híbrido, esse híbrido entre macaco e reptiliano. Então vem essa história de que existe o sangue reptiliano na humanidade, a genética reptiliana, a descendência reptiliana existe, só que foi se perdendo, foi se misturando, e hoje em dia uma pequena elite é que ainda possui essa linhagem reptiliana, e seriam, segundo David Icke, a coroa britânica. Então, isso realmente é muito interessante, porque aparentemente é verdade. E eu ainda não excluo como não sendo verdade. Pode ser verdade ainda, mas o que eu faço aqui não é concluir nada. Realmente, a questão dos reptilianos é muito complexa, é cheia de linhames e com informação misturada com desinformação. É muito difícil saber realmente o que é que se esconde por trás dessa história. Então, o que eu faço, a minha posição não é a posição de quem vai dizer, é assim ou é assado. A minha posição é de alguém que tem dúvidas e que posso levantar alguns questionamentos para a gente galgar mais ainda essa questão. Então, o que eu vou fazer aqui é só conjecturar. Eu vou levantar conjecturas. Eu não vou dizer, é isso ou é aquilo, é X ou é Y. Só vamos apenas conjecturar. Então, a coisa começou a ficar estranha para mim quando, estudando os reptilianos, estudando David Icke, estudando as elites, os Illuminatis, toda essa história, eu comecei a ver que existe uma coisa em paralelo acontecendo com a história dos reptilianos. Existe uma questão ocultista a nível demoníaco, né? Me deparei com essa situação. Na investigação, eu e alguns amigos até, nessa investigação por desvendar quem está por trás de tudo, quem está no topo da pirâmide, a gente começou a ver que essas elites parecem estar muito relacionadas com os tais alienígenas reptilianos e greys. Mas, ao mesmo tempo, elas demonstram o tempo todo que elas praticam algo que é conhecido como ocultismo, e é uma espécie de ocultismo voltado realmente para o acesso às entidades demoníacas. Então, o próprio David Icke também fala que nos rituais que a coroa britânica e as elites, nesses rituais que eles entram eles canalizam os reptilianos. Então, isso me deixou meio assim, porque como assim canalizar um reptiliano? Eles não estão lá debaixo da Terra. Eu até li o livro Hollow Earth, eu li o livro Terra Oca e me aprofundei nessa questão dos intraterrenos na época, para tentar desvendar realmente essa história das cidades subterrâneas, do centro da Terra, ou da Terra Oca, tudo isso. Então fica complicado, porque existe uma grande parcela da teoria que vai dizer que os reptilianos são físicos, existem de forma... Eles têm corpo físico, eles existem e estão disfarçados entre nós. Então a gente vê muito na internet esses vídeos de como é que é o nome? Shapeshift, onde a gente vê pessoas com um olho diferente, ou que, no caso desse vídeo que foi postado agora no Gano New Age, que você vê a língua do reptiliano e tal, um repórter em que você vê a língua dele saindo para o lado. Então a gente vê a mudança física do reptiliano que está disfarçado de humano, mas por um instante ele deixou o disfarce cair e a gente vê um detalhe reptiliano. Então isso significa que os reptilianos existem enquanto indivíduos físicos e estão ao nosso redor disfarçados, porque tem uma tecnologia de disfarce e ficam por aí.
Esse é um lado. Já outro lado vai dizer que não, que os reptilianos eles são seres de uma outra dimensão física, ou seja, nós estamos na terceira dimensão, os reptilianos estão na quarta dimensão, sei lá. Eles não são propriamente seres físicos dessa dimensão, eles estão num plano de vibração um pouco elevado, o que faz com que eles sejam mais espirituais do que propriamente alienígenas físicos. Então entra a história que eu já ouvi o David Icke falando de canalização de reptilianos, ou seja, ele diz que a rainha, por exemplo, da Inglaterra, ela já não é mais um ser humano. A menininha que nasceu já não é mais menininha, porque depois de tanta canalização de reptiliano, a mulher já virou um reptiliano. Ela já pensa como um reptiliano, ela age como um reptiliano. Então, começou a ficar confuso para mim essa história, porque ou o alienígena ou é físico, tecnológico, ou ele é espiritual, vibracional. Então, o que é o reptiliano, afinal de contas? E ao mesmo tempo, vendo sempre a questão ocultista. A gente se deparou o tempo todo com isso. Nas roupas, nos filmes, nas propagandas, em tudo que a gente investigava para tentar entender a conspiração, a gente via o satanismo sendo praticado, o luciferianismo sendo praticado, o acesso a entidades, a ritualística, o ritual ocultista que envolve todo um complexo sistema mágico onde você acessa isso que se chama de demônios. Na época eu não sabia o que era demônio, não acreditava em demônio. Eu estava na onda dos reptilianos, dos alienígenas, da troca de tecnologia entre governos e alienígenas. E aí começa a complicar, porque fora os reptilianos e os greys, você tem outras raças, e você tem as raças benevolentes, por exemplo, os andromedanos, e os reptilianos e os greys já fazem parte dos não benevolentes, e aí começa a complicar, porque você vai ver que a teoria vai crescendo, e então você tem os benevolentes, os malevolentes, e quem controla os destinos da galáxia é o que eles chamam de fraternidade, como é que é? Confederação Intergaláctica, que é quem vai decidir os destinos da galáxia. E então complica, fica bem complexa essa teoria toda. Mas voltando aos reptilianos, a gente vai ver que ora se comportam como alienígenas, ora se comportam como entidades não físicas, ora moram debaixo da terra e possuem corpo físico, andando em meio da gente, ora são entidades que são canalizadas, assim como demônios. Então, para mim ficou uma incógnita, porque eu estava diante de duas entidades e de dois processos. Um processo alienígena, tecnológico, onde existe essa raça por trás da humanidade, a raça reptiliana. E um outro processo mais ocultista, ritualístico, demonológico. Então, eu me dei conta de que estávamos diante de dois mistérios. Um mistério espiritual, demoníaco, e um mistério alienígena, cósmico. Como unir os dois? Nossa, eu pirei, porque eu comecei a pensar. Será o reptiliano um demônio? Será o demônio um reptiliano? Ou serão entidades distintas? Porque para mim, eu já tinha concluído, depois de investigar e de vivenciar algumas coisas, eu concluí que sim, existem essas duas entidades. Existem os reptilianos, muitas provas por aí de que eles existem, e muitas provas de que existem demônios. Então, essas duas entidades para mim já existiam. Agora restava eu conseguir delimitar o qual é qual, o que é o que. Então vinha sempre essa questão. Será que os reptilianos são isso que a humanidade durante séculos e milênios chamou de demônios? Hoje em dia a gente está chamando de reptiliano? Ou é uma entidade totalmente distinta? Se for uma entidade totalmente distinta, eu comecei a pensar comigo mesmo, ela deve estar
se ela é distinta, se o reptiliano não é um demônio, mas os demônios existem, então nós estamos diante de dois fenômenos diferentes. Agora, como que a gente vai correlacionar esses dois fenômenos dentro de toda essa história da conspiração, tá entendendo? Quem é que está por trás, de fato, das famílias Illuminati? São os reptilianos ou são os demônios? Ou os dois são a mesma coisa e é quem está por trás de tudo? Muito complicado isso. Então, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: se os reptilianos não forem demônios, logicamente, um é subordinado do outro. Ou os reptilianos são mais poderosos que demônios, são entidades acima e têm o poder sobre os demônios, ou os demônios é que são entidades acima dos reptilianos e têm o poder sobre os reptilianos. Ou seja, me veio essa pergunta. Da mesma forma como o ser humano é agredido por demônios, existe a possessão, a canalização, será que os reptilianos também são agredidos por esses demônios? Será que existe lá na cidade intraterrena dos reptilianos, será que existe possessão demoníaca em reptiliano? Será que reptiliano canaliza demônio? Perguntas muito relevantes, porque se a gente concluir que são entidades distintas, uma só pode ser subordinada da outra. Uma é mais poderosa do que a outra, tem que ser. Na minha opinião, se existem demônios, seriam os demônios mais poderosos do que os reptilianos, porque os demônios realmente são entidades totalmente não físicas e com um poder que vai além. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte: quando você pensa em raças alienígenas, em reptilianos vivendo debaixo da Terra, ou em Greys vivendo em enormes naves circulando o planeta Terra, você começa a pensar o seguinte: legal, chegamos num ponto final. Existem os governos, quem controla os governos são as famílias, quem controla as famílias são os alienígenas. E quem está acima dos alienígenas? Aí que vem a questão. Porque é o seguinte, uma raça reptiliana dentro da Terra é uma coisa ridícula, é uma coisa irrisória. Quem criou a Terra? Foram os reptilianos? Quem criou os planetas? Foram os Greys e os reptilianos? Quem criou a galáxia? E as galáxias? E todo o universo? E a existência enquanto tal? Não foram os reptilianos. Os reptilianos não são nada. Os alienígenas não são nada. Os alienígenas são criaturas, assim como nós. São raças que estão por aí no universo, vivendo a sua vida, fazendo os seus afazeres para conseguir dar continuidade na sua própria espécie. Então, quando você está diante de um reptiliano, diante de uma civilização reptiliana intraterrena, por exemplo, você está diante de criaturas tão ridículas quanto nós. Eles têm mais tecnologia, eles têm mais força, eles são um pouquinho mais evoluídos, mas são lagartos, que nem nós somos macacos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não foi o próprio reptiliano que criou o universo. Não foi um próprio reptiliano que criou a própria existência. O existir, do qual todo o universo, tudo que é porque existe. Tudo que existe é. Novamente entramos no âmbito ontológico, uma coisa que só se estuda na filosofia, uma das áreas mais profundas e centrais da filosofia, que é a ontologia, o estudo do ser, onde você começa a se questionar o que é o ser e por que tudo é, por que todas as coisas são e como que elas eram antes de serem, né? O não ser, a não existência, e o que é que fez a não existência passar à existência. Ou seja, aquilo que não é, aquilo que carrega o estatuto de não existir, passa a existir. Esse processo não está na mão dos reptilianos, porque os reptilianos são simplesmente um grupo de indivíduos que está no mundo. Eles não criaram o mundo, eles não criaram nada. Eles estão num mundo que foi criado. Se foi criado por Deus, por outra entidade, não sabemos. Faz parte da investigação. O problema é que quando eu cheguei nesse ponto de me questionar sobre isso tudo, eu vi que existe muito mais coisa além dos reptilianos. E que o povo para nos reptilianos. O povo vai lá, estuda
os governos, acima dos governos as famílias bancárias, e acima das famílias bancárias estão os reptilianos, e pronto, parei aí, não quero saber de mais nada. Está resolvido todo o problema. Quem está por trás de toda essa carne seca aí são os reptilianos. E a partir daí eu não preciso mais investigar nada, eu vou montar um grupo de reptilianos na internet e vamos lutar contra os reptilianos, porque eles são o auge, o topo de toda essa pirâmide são os reptilianos. E os Greys e companhiazinha. Isso é ridículo. Pensar dessa forma é ridículo. Porque um rápido raciocínio já nos leva a concluir que os reptilianos não criaram o universo, não criaram os planetas, não criaram os átomos, não criaram nada. Eles são simples criaturas dentro de um mundo já criado. Então eles não têm poder nenhum. E quando a gente começa a observar que existe um universo, existe, a palavra só, existe, significa que há o ser, que há a existência, muito mais além do que o próprio universo, porque quando você imagina, meu Deus, criar o universo deve ser uma coisa absurda. Isso aí eu já estou tomando como pressuposto que existe uma criação, né? Porque a gente pode acreditar também que o universo sempre existiu e que o universo é o seu próprio Deus. E aí nós entramos na linha panteísta imanente, né? Mas como a maioria das pessoas nesse grupo e eu somos transcendentes, acreditamos que o universo foi criado por um agente externo ao universo, ou seja, um agente que transcende ao próprio universo, nós não podemos admitir a linha pagã panteísta imanente, que vai dizer que não existe uma entidade que transcende ao universo e que o universo sempre existiu e se autocriou. Então, o próprio universo seria Deus. Ou seja, se o universo é Deus, cada constituinte do universo é dotado da divindade. Então, eu sou Deus, você é Deus, essa cadeira que eu estou olhando é Deus, esse armário que eu estou olhando é Deus. A natureza é Deus. Os agentes da natureza são deuses. E aí você está dentro do paganismo. O paganismo é isso. É baseado no panteísmo imanente politeísta. Nós aqui trabalhamos com a ideia transcendente, ou seja, existe um agente externo ao universo e que deu a possibilidade de o universo existir. Isso já é uma coisa muito louca de se imaginar, né? Como que se cria o cosmos? Já é absurdo. Agora, mais do que isso ainda, não só como se cria o cosmos, mas como que se cria o ser. Não o ser eu ou você, não estou falando do ente. Eu sou um ente, você é um ente. Mas não estou falando de eu ou você, do ser particular. Estou falando do ser universal, da existência enquanto tal. É uma coisa absurda você pensar um agente que possa estar trazendo do não ser o ser. Isso é absurdo. E o reptiliano, convenhamos, não é essa entidade. O reptiliano, ele é uma criatura. O nome já diz, criatura é aquilo que é criado, não é aquilo que cria. O reptiliano não tem o menor poder de criar uma galáxia, de criar um universo, de criar uma existência. Ele existe num universo, ele existe numa galáxia, ele existe enquanto criatura, assim como nós, assim como uma cadeira, uma mesa, um computador, e são criaturas. Então, quando a gente chega nesse tipo de raciocínio, a gente vê que existe muita coisa além desse limite dos alienígenas. Quando você vai nessa investigação, você chega nos alienígenas e um monte de gente para ali e começa a criar teorias e criar grupos e levantar um monte de questionamentos. Os reptilianos são assim, os Greys são assados. Não, os reptilianos não são amigos dos Greys. Não, eles são. Não, eles são conhecidos dos andromedanos. E a pessoa começa toda a investigação dela, as dúvidas dela ficam nesse nível, que é o nível 2. É um nível acima das famílias. Você fica ali discutindo o sexo dos reptilianos, né? Em vez de discutir o sexo dos anjos, você fica discutindo o sexo dos reptilianos. Enquanto que acima dos reptilianos, acima dos alienígenas, dessa esfera número 2, existe muito mais coisa. E aí é que está. Os próprios reptilianos devem ter conhecimento sobre o que está acima deles.
visto que eles sabem que não foram eles os criadores do universo, de que não foram eles os responsáveis por tirar do nada aquilo que é, ou seja, a existência. Eles próprios são criaturas, então eles sabem que existe algo a mais. Então, quando você começa nessa investigação, você quer chegar no topo da história, você quer chegar no topo da pirâmide, você não quer parar no meio. E quem fica no nível dos alienígenas simplesmente ficou no meio, parou. Porque acima disso existe uma vasta ainda áreas de investigação para você compreender de fato o que é que está por trás de toda essa história, que não são os reptilianos. Então, assim, a minha posição é essa. Estudar os alienígenas, estudar os reptilianos, compreender o que são os intraterrenos, como que é que eles estão por aí, se são físicos, não físicos, se estão na quarta dimensão, na quinta dimensão, se são aliados desse grupo, inimigos daquele. Tudo isso é importante. Conhecer as teorias do Alex Kuller, do David Icke, estudar a fundo a questão alienígena é muito importante. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Quando você passa para um nível 3, quando você começa a ver que existe algo além ainda dos reptilianos, não estou querendo excluir os reptilianos. Não estou querendo dizer que eles não existem e que tudo é uma grande balela. Não é. Esse nível 2, ele é fundamental. E até hoje, quando eu vejo alguma coisa, me cai o queixo. Por exemplo, esse vídeo que colocaram ali, do repórter que mostra a linguinha de canto, é muito intrigante. Eu fico pasmo com aquilo. Fico pensando, é truque, né? É fake, não é fake? Se não for fake, o que isso implica nas minhas teorias? Como que eu vou ter que rever minhas teorias se aquilo ali não for um fake? Então, é complicado. E sempre que eu assisto algo a mais sobre os reptilianos, eu volto a me questionar, mas sempre sabendo que há algo além ainda. Que a origem de toda essa história, a origem do mal, a causa do mal, o centro de toda essa... Porque tudo que a gente vê aí é mal. A elite é má, o que eles estão fazendo com a humanidade é mal. O que essa elite fez durante toda a história da humanidade, porque essa elite aí que está no poder, eles vêm desde a Atlântida, desde a Babilônia. Então é mal. O que eles fazem sempre foi mal. A origem desse sistema, ele é mal. E seriam os reptilianos a origem desse sistema, né? Não. Garanto que não. Garanto que existe ainda uma próxima esfera de conhecimento, além dos alienígenas, além dos reptilianos, que extrapola quando você imagina o cosmos, quando você imagina todo o universo, você se dá conta que os reptilianos são uma pulguinha, assim como nós, sem capacidade alguma de alterar nada na ordem do universo. Mas quando você começa a investigar os demônios, você começa a ver que essas entidades, elas sim estão num plano de existência extremamente superior aos reptilianos e que as questões que envolvem Lúcifer nos levam a debates mais profundos sobre a existência do cosmos, sobre a existência do universo e sobre a existência do mal e como que o mal está operando nessas famílias de elite, nessas famílias iluminadas, etc. e tal. Então, a minha dica fica aqui. Já está meio comprido esse vídeo, essa gravação, então a minha dica é essa. Não devemos abandonar a teoria dos reptilianos totalmente e dizer isso não existe, só existem demônios. Não é por esse caminho. A gente tem que continuar investigando os reptilianos, analisando os dados que nos são apresentados sobre os reptilianos, mas sempre tendo em mente de que a gente só vai estudar os reptilianos para compreender o que está acima dos reptilianos. E não para compreender os reptilianos por si só. Porque eles realmente não têm todo o poder que a gente imagina que eles tenham. Talvez até tenham, talvez até existam de fato os reptilianos, estão dentro da Terra, eles existem em corpos físicos, estão por trás dos governos, tudo isso. Mas não são o ponto final, vocês estão me entendendo? Não adianta você, por mais que os reptilianos estejam por trás de certos aspectos
eles não estão por trás de todos os aspectos. Então a gente tem que ampliar a nossa pesquisa e colocar os reptilianos como um dos pontos de investigação na nossa pesquisa, e não como o ponto central, tá entendendo? É mais ou menos por aí que vai a minha dica.